as it dances and pleases. It holds endless stories, old and tired. Shifting, changing, in a symphony of shapes and textures. Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal. Hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Farejando Vingança. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise completa a partir de agora. No filme Farejando Vingança, um oficial de polícia chamado Jake Rosser, Aaron Eckhart, combate o crime nas ruas de Los Angeles ao lado de seu cão treinado Ace.
Durante uma operação para pegar um traficante de drogas da cidade, o bravo cachorro é vítima de um tiroteio e acaba morto. Indignado e em crise após a perda, Posner corre atrás do responsável pelo assassinato de seu parceiro de vida e trabalho. Rapidamente ele mergulha no submundo do crime em busca de vingança e da identidade do atirador, apesar das tentativas frustradas de seus superiores de impedi-lo, afastando-o da patrulha. Agindo por conta própria, então, Posner se associa a um furioso cão traumatizado conhecido como Sofis, o que o leva a descobrir uma rede de cachorros traficados, produção de fentanil e bandidos corruptos. O cinema de ação vive ciclos furiosos. Em um momento, a indústria redescobre a força dos thrillers urbanos sujos, carregados de tensão moral e personagens quebrados. No seguinte, surgem continuações que parecem existir apenas porque alguém acreditou que repetir fórmulas bastaria para sustentar uma franquia. Farejando Vingança 2, Cidade dos Lobos nasce exatamente nesse ponto de desgaste criativo, onde a promessa de intensidade se perde em decisões narrativas desconectadas da própria lógica interna da história. A premissa ainda carrega potencial dramático. Jake, ex-policial K9 tentando reconstruir a vida após um passado traumático, vê sua estabilidade desmoronar quando uma gangue destrói o que restava de sua normalidade. Ao lado do novo parceiro canino Argus, o protagonista mergulha em uma espiral de violência, culpa e vingança. No papel, existe matéria-prima para um thriller emocional, algo que poderia dialogar com clássicos modernos do gênero policial. O problema surge quando o filme abandona a coerência em troca de acontecimentos que parecem empilhados sem qualquer preocupação estrutural. A narrativa avança como se cada cena tivesse sido escrita isoladamente, ignorando consequências dramáticas anteriores. A organização criminosa assume proporções quase sobrenaturais, com acesso irrestrito a câmeras, sistemas de vigilância e manipulações jurídicas improváveis. O roteiro tenta construir uma conspiração gigantesca, mas esquece de convencer o espectador de que aquele universo funciona minimamente. Esse tipo de exagero até poderia funcionar dentro de uma proposta estilizada, algo próximo do hiperrealismo de franquias modernas de ação. Contudo, Cidade dos Lobos se leva a sério demais para justificar seus próprios absurdos. A lógica narrativa quebra repetidamente, principalmente quando o protagonista é incriminado por crimes que o próprio filme demonstra serem impossíveis de sustentar. O suspense deixa de existir porque a história passa a depender de coincidências forçadas, e não de escolhas dramáticas consistentes. Outro ponto que enfraquece o conjunto está na continuidade emocional. Elementos estabelecidos anteriormente surgem aqui quase como lembranças mal organizadas. Relações familiares, evolução pessoal e até a passagem do tempo parecem ignoradas. Personagens envelhecem ou permanecem iguais conforme a conveniência da cena. A sensação constante é de assistir a uma sequência que esqueceu o próprio passado enquanto tenta fingir profundidade. Aaron Eckhart assume o papel central com evidente profissionalismo, mas o material oferecido limita qualquer nuance. O ator trabalha dentro de um registro automático, quase protocolar, como alguém tentando sustentar dignidade em meio ao caos criativo. O restante do elenco enfrenta o mesmo obstáculo. Nenhuma atuação consegue florescer quando os personagens são conduzidos por decisões irracionais que servem apenas ao avanço artificial da trama. O antagonista representa talvez o maior símbolo desse desalinhamento tonal. Construído como uma presença misteriosa, quase mitológica, ele surge envolto em sombras e culmina em uma revelação visual que flerta involuntariamente com o caricatural. O que deveria gerar ameaça transforma-se em estranhamento involuntário. O filme parece acreditar em sua própria grandiosidade, enquanto o público percebe um vilão que jamais encontra identidade narrativa real. Tecnicamente, a produção também enfrenta dificuldades. As sequências de ação carecem de impacto físico e clareza espacial. A montagem fragmentada impede que os confrontos transmitam urgência, e a direção opta por enquadramentos que diluem tensão em vez de ampliá-la. O resultado é um thriller que raramente acelera o pulso, algo especialmente problemático para um longa que depende justamente da adrenalina para funcionar. Curiosamente, um dos momentos mais memoráveis surge fora da ação principal, em uma conversa aleatória sobre teorias conspiratórias envolvendo figuras políticas americanas. A cena provoca interesse justamente por lembrar o espectador de algo mais criativo do que o próprio filme consegue entregar.
Quando a referência externa se torna mais interessante que a narrativa central, o desgaste criativo fica evidente. Farejando Vingança 2, Cidade dos Lobos demonstra como continuações podem perder identidade ao ampliar escala sem fortalecer fundamentos. O primeiro filme encontrava algum equilíbrio dentro de suas limitações. Aqui, a tentativa de expandir o universo resulta em excesso, incoerência e falta de direção emocional. A produção tenta ser maior, mais sombria e mais intensa, mas termina revelando um projeto sem foco claro sobre o que deseja contar. No fim, permanece a impressão de um thriller que poderia explorar trauma, redenção e parceria humana com sensibilidade, mas escolhe atalhos narrativos que sabotam sua própria força. O espectador acompanha a jornada esperando evolução dramática e encontra uma sucessão de eventos que confundem intensidade com barulho. Um filme policial que seria excelente, não fosse pela preguiça do roteiro no início e no final, mas que tem um ótimo desenvolvimento. Aaron Eckhart de Midway, Batalha em Alto Mar volta em ótima forma como Jake, um policial da Força K9, daqueles que andam com um cachorro. Numa operação de apreensão de drogas, seu cachorro de longa data morre. Além de ficar desolado, ele desconfia que algo aconteceu e começa a descobrir uma conspiração que pode se infiltrar na própria polícia. Enquanto isso, ele também precisa se acostumar com seu novo cachorro que é tão problemático quanto ele. O desenvolvimento do protagonista é ótimo e Eckhart praticamente carrega o filme nas costas com suas contrapartes caninas, equilibrando muito bem seus problemas pessoas, sua relação com o falecido cachorro perante o novo e como isso afeta seus pares. Há uma interessante crítica social sobre o status quo da pobreza e violência nas grandes cidades e da dinâmica desse ecossistema junto à sociedade. Partindo para a trama principal de fato, o roteiro tem muita dificuldade em explicar os eventos, a começar pelo principal que é a morte do cachorro de Jake, logo no início, pois começa parecendo óbvio, mas fica estranho a teimosia do protagonista de querer se aprofundar nisso, até descobrirmos por acaso que não foi óbvio. Para chegar no último ato com o vilão principal, a história dá uma imensa volta com pistas que vão de um lado para outro e que só são entendidas com muita paciência para deixar passar só o grosso do que precisa. O desfecho é meio abrupto, mas finaliza com uma cena que deve deixar um sorriso no rosto de quem se aventurar. Farejando Vingança, que título meia boca, celebra uma ótima volta de Aaron Eckhart com uma história meio capenga, mas que ele pega para si e resolve o assunto. Vale a pena experimentar. Aaron Eckhart está se tornando rapidamente o queridinho do cinema de ação. E quando digo cinema de ação, não me refiro a porcarias com efeitos especiais de baixa qualidade. Refiro-me ao cinema de ação clássico. Do bom. Aqui, ele interpreta Jake Rossier, um policial com transtorno de estresse pós-traumático que perde o controle quando seu parceiro canino, Ace, é morto em serviço. A investigação de Rossier o leva por um caminho sombrio que o coloca em rota de colisão com seus superiores, todos os puxa-sacos incompetentes. Ele também ganha um novo parceiro, Sox, um cão policial com incisivos de titânio bem agressivos. A premissa deste filme é, no mínimo, brega, mas graças à direção sincera e direta de Mosley, e à sua disposição em abordá-la de forma realista e séria, temos um thriller policial bastante convincente e intenso, que oferece a Eckhart um personagem complexo, porém cativante. Mais um thriller policial do que um filme de ação propriamente dito, Mosley começa com um tiroteio muito eficaz e termina com um ainda maior, que me fez estremecer de tanta violência gráfica. Claro que os vilões são um bando desprezível, então não nos importamos de vê-los serem despedaçados. O que faz este filme funcionar melhor do que deveria é a relação entre Eckhart e Sox. Eles são essencialmente o mesmo personagem, ambos são pares incompreendidos com passados sombrios. E o diretor John Stolberg Jr. sabiamente concentra-se em seus dois protagonistas de almas atormentadas. Gostei também de como a foto mostrou que os cães policiais são tão respeitados e honrados pelos policiais de rua quanto os policiais humanos. Apesar disso, Mosley não é perfeito. Algumas partes da ação são difíceis de acompanhar, e há uma grande exposição perto do final que certamente poderia ter sido mais concisa. Eckhart está se tornando um dos meus astros de ação favoritos. Ele parece escolher roteiros e materiais que eu gosto, que mantém a coisa toda realista. Mosley está longe de ser brilhante, mas é divertido enquanto está passando e o final me deixou com lágrimas nos olhos. Fiquei comovido.
A maioria das porcarias feitas para os cinemas hoje em dia nem chega perto de me causar esse tipo de impressão. Você perguntou se eu tenho problemas com raiva. Não tenho. Deixei a raiva me dominar há muito tempo. Tendo visto o policial desonrado do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jake Rosser, Aaron Eckhart, em ação, seria difícil discordar dele. Na primeira cena de Musli, dirigido por John Stauberg Jr. e coescrito por Stauberg e Carlyle Elban, Jake percorre as ruas de Los Angeles, passando por acampamentos improvisados que lotam todas as calçadas. Jake faz parte da unidade K9 e conversa com seu cachorro, Ace, enquanto dirige, reclamando do estado do mundo. Jake é uma daquelas pessoas que reclamam que literalmente não significa mais literalmente, e ele não tem ideia de que não está sendo profundo ou original. Ele é chato. Musli está repleto de aspectos intrigantes que não são explorados de forma significativa. Há tantos fios, temas e tramas diferentes, até mesmo costurados com fita adesiva na esperança de que se conectem. Não se conectam. Jake é um veterano de guerra com PTSD, transtorno de estresse pós-traumático, e leva uma vida reclusa e antissocial. As pessoas o evitam. Em um atendimento que dá errado, Ace morre em um tiroteio. Quando um paramédico azarado diz ao Jake, em pânico, que o cachorro terá que esperar até que ele termine de atender o humano ferido, Jake ataca o paramédico. A altercação é filmada por transeuntes com celulares, e Jake acorda famoso pelos piores motivos. Ele é suspenso do trabalho e obrigado a fazer terapia. Musli é um thriller, de certa forma, mas também um estudo de personagem, além de uma análise da relação entre policiais e seus cães. De luto por Ace, Jake decide ir atrás dos responsáveis pelo incidente, no qual vários policiais foram mortos, um carro explodiu e cartuchos de fentanil foram encontrados nos escombros. Em sua busca, Jake se depara com um submundo de personagens obscuros, cães traficados e empresas que servem de fachada para a produção de fentanil. A nova parceira canina de Jake é uma gracinha chamada Sox, traumatizada por seus maus tratos no passado. Ela se agacha em sua gaiola, com a focinheira sobre a boca. Jake e Sock são parecidos. De certa forma. Há momentos emocionantes enquanto Jake persegue os personagens suspeitos e momentos tocantes quando Sock se abre para ele. Há cenas de Jake e Sock em treinamento K9, que são os melhores momentos de Musli. Este é um tema bastante explorado no cinema, veja, Turner e Oosh, entre outros, mas o pouco visto e excelente Mega Leavey é o retrato mais profundo dessa relação de trabalho entre humanos e cães. Mega Leavey consegue o que Musli tenta fazer, retratar a jornada de um humano frio ou traumatizado que precisa se abrir de novas maneiras para cuidar e treinar adequadamente seu parceiro canino. Você não pode ser frio, cruel ou frustrado ao treinar um cão. Você precisa lidar com seus próprios problemas antes de pegar a coleira. Musli tenta fazer essas conexões de uma maneira mecânica e obediente. A forma como o relacionamento amoroso entre os personagens é abordado revela todos os problemas presentes em Musli. Jake, carrancudo e mal-humorado, sem mencionar sua fama de agredir um socorrista, como mostrado em todos os noticiários, conhece uma mulher aleatória, Penelope Mitchell, na lavanderia do prédio. Ele é taciturno a ponto de ser antipático. Mesmo assim, apesar de ser enfermeira e ter uma carreira supostamente agitada, ela se interessa por esse homem avassalador e bate à sua porta mais tarde, dizendo que, se ele precisar conversar, ela está à disposição. Ela exala simpatia e preocupação por esse completo estranho que já demonstrou sua capacidade de ser assustador e violento. Não faz sentido. Ela aparece do nada, sai de cena por um longo período, o filme nem sente falta dela, e depois reaparece no final. Nenhum esforço foi feito para dar a ela qualquer substância ou mesmo uma razão para existir. O aspecto de suspense de Musli funciona um pouco melhor, embora os vilões sejam caricatos, e um deles surja das sombras vestindo calças brilhantes e maquiagem dramática, parecendo a ursa de Superman. É óbvio que devemos sentir o amadurecimento de Jake através de seu relacionamento com Sox e com a enfermeira, mesmo que raramente a vejamos, e ela não tenha personalidade além de deixe-me ser carinhosa com este homem de aparência assustadora, mas sua jornada não é explorada de forma significativa. Sox é a personagem mais expressiva do filme.
Ela é a única que passa por uma verdadeira jornada de desenvolvimento e cura. Sem querer ofender Aaron Eckhart, mas Aaron triste não tem o mesmo impacto emocional nas cenas mais sensíveis que Keanu triste. Assim como John Wick, Musli começa com um cachorro morto, e Eckhart interpreta o policial Jake Rosser, do Departamento de Polícia de Los Angeles, um veterano do exército com PTSD. Seu único relacionamento significativo é com seu parceiro canino, um pastor alemão chamado Ace. Há uma cena angustiante que estabelece o profundo laço entre eles, com você refletindo sobre o uso indevido da palavra literalmente enquanto dirige para o trabalho, com Ace ouvindo atentamente no banco do passageiro ao seu lado. Quando Ace é morto em um tiroteio, você se vê envolvido em um escândalo policial. Imagens da cena do crime mostram ele dando uma cabeçada em um paramédico que insiste, com bastante razão, diga-se de passagem, em atender primeiro as vítimas humanas. Após algumas sessões com o terapeuta da polícia, você volta ao trabalho em busca de vingança. Sua nova parceira é Sokis, uma vira-lata agressiva traumatizada por uma missão secreta que incluiu a colocação de dentes de titânio em seu corpo. A questão, claro, é que Rosser está tão fragilizado quanto o cachorro que está treinando. O problema para Eckhart é que, com sua atuação extremamente apática, ele é superado pela sua co-estrela canina. É justo dizer que a atriz canina não creditada que interpreta Sokis faz um trabalho melhor ao transmitir a vulnerabilidade do animal, com seus olhos tristes espreitando por cima do focinho. A expressão facial de Eckhart, com os dentes cerrados, como se precisasse ir ao banheiro urgentemente, não chega nem perto. Musli é, na verdade, um estudo de personagem fraco e um thriller bem ruim, com um monte de tramas incoerentes misturadas, de gangsters chineses à crise do fentanil e tráfico de cães. Devo admitir que minha opinião sobre o filme caiu ainda mais quando você começa um romance sem sentido com uma enfermeira que mora no mesmo prédio que ele. Essa enfermeira é Mia, interpretada por Penelope Mitchell, que é 23 anos mais jovem que Eckhart. Os cães dão um toque de classe ao filme, mas, no geral, ele é esquecível. Um lobo sem uma alcateia não sobreviverá por muito tempo. Claro, ouvimos falar de lobos solitários o tempo todo na ficção americana. É uma expressão coloquial bastante comum. Mas da natureza? Ser um lobo solitário é considerado uma fase temporária, um período para encontrar uma parceira e formar uma nova alcateia. Mas esse lobo é vulnerável. É difícil caçar sozinho. Alcateias rivais podem atacá-lo. E os humanos têm maior probabilidade de abatê-lo. Jake Rosser sabe disso por experiência própria. O treinador de cães policiais tornou-se vulnerável depois que seu parceiro canino, Ace, foi morto em um tiroteio com traficantes de drogas locais. Jake não tinha uma matilha para ajudá-lo a caçar os assassinos de Ace, como narrado no filme original Musli. O cartel de drogas o queria morto. Mas, por sorte, Jake logo encontrou um novo parceiro, Sokis, e juntos conseguiram rastrear os assassinos de Ace, desmascarando um cartel de drogas que usava suas próprias unidades caninas para atos nefastos. Depois disso, Jake e Sokis se aposentaram da polícia. Jake se casou e teve um bebê. Sokis teve sua própria ninhada de filhotes. E Jake tem treinado seus filhotes para se tornarem a próxima geração de cães policiais, ensinando-lhes tudo o que precisam saber para que possam se dispersar e encontrar seus próprios parceiros. Infelizmente, o cartel não esquece tão facilmente. Eles querem vingança. E estão atrás de Jake e sua nova gangue. Musli começa forte, com uma primeira metade focada nos personagens e seus relacionamentos, ambientada em um submundo do crime. É basicamente um Turner e Oak mais maduro e musculoso. Aaron Eckhart faz um bom trabalho com seu problemático policial veterano da unidade canina, que tenta se curar treinando um novo cão, igualmente problemático, para ser policial. Este é o tipo de filme que não precisava de um enredo. Não precisava ver um vilão. Poderia ter sido apenas sobre esse policial e seu cão, passando por provações e tribulações, até que ambos encontram a solução. Infelizmente, a segunda metade de Musli se perde em uma trama desnecessária sobre drogas. Ela se afunda em conspirações, o que prejudica o desenvolvimento dos personagens. Algumas cenas do clímax são interessantes, mas o relacionamento entre os personagens não foi bem construído, principalmente o conflito entre um policial e um colega de Aaron.
Um romance paralelo também é apressado e começa a fazer cada vez menos sentido ao longo do filme. Todos esses problemas poderiam ter sido resolvidos se o filme simplesmente tivesse confiado em si mesmo e não precisasse dos clichês típicos de uma história de ação. Ainda assim, este filme é melhor do que a maioria dos filmes atuais e conta com uma atuação sólida e sombria de Aaron. Estou curioso para ver como eles vão lidar com a sequência, caso ela aconteça. Assistido na Amazon. O Pedreiro, 2023. Classificação: 2 de 5 estrelas. Neste filme, Aaron se afasta dos thrillers caricatos ao estilo de Liam Neeson para se aventurar mais no estilo James Bond. Debre Claire, título péssimo, tenta ser sofisticado, vestindo seu herói com um traje inspirado em 007 enquanto ele abre caminho a tiros pela Grécia em uma missão de espionagem. Não é uma má ideia, já que Eckhart é muito mais inteligente e culto do que alguns de seus filmes de ação permitem que ele seja. O problema, como sempre, reside no roteiro. Nem mesmo o veterano do cinema de ação Renny Harlin consegue salvar este roteiro decepcionante, mais uma história de espionagem batida com personagens superficiais e reviravoltas previsíveis. Harlin, no entanto, demonstra sua experiência em sequências de luta. Uma das primeiras batalhas em um telhado parece promissora. Mas assim que o filme se apoia em sua trama absurda, ele desmorona. Gosto da ideia de Aaron e Renny trabalharem juntos e parece que eles têm mais alguns projetos a caminho. Então vamos torcer para que esses sejam melhores que Debre Claire. Sério, quem em sã consciência achou que esse título era uma boa ideia? Assistido na Netflix. Rumble através da escuridão, 2023. Classificação: 4 de 5 estrelas. Dos 3 filmes de Eckhart que assisti recentemente, Rumble Through the Dark é de longe o melhor. Ele surgiu e desapareceu sem alarde. Vi um trailer, que parecia promissor, não ouvi nada sobre o lançamento e, de repente, apareceu no Tubi. Mas esse merecia mais reconhecimento. Um drama de boxe sem luvas com doses de ação e suspense, Rumble apresenta uma atuação emocionante de Aaron. Levei um tempinho para me acostumar com o sotaque dele, mas depois de 15 minutos, eu já o considerava o lutador sulista derrotado que está por um fio. Bella Thorne é tão boa quanto ele no papel da sua parceira. Cheguei a pensar que ela não era atriz, talvez uma stripper ou artista de circo da vida real escalada para o papel. Esse é o melhor elogio que se pode fazer a um ator, quando parece que ele nem está atuando. Bella definitivamente entrou para minha lista de atrizes para acompanhar e, quem sabe, trabalhar com ela um dia. Voltando ao filme, ouvi dizer que a produção foi problemática e isso transparece da melhor forma possível na tela. É um filme sombrio, até brutal em alguns momentos. Aaron está cru, suas emoções transbordam da tela. Acho que este filme alcançou uma verdade mais profunda para todos os envolvidos, e ao contrário de muitos filmes de ação atuais, o mundo criado parece tão real que dá vontade de tocar. Se eu tivesse uma crítica, seria o excesso de flashbacks, um recurso desnecessário neste caso, que só desvia a atenção da jornada intensa e presente desses personagens incríveis. Graças à regra número 1 do cinema, que diz que você nunca pode matar o cachorro, e à popularidade da série John Wick, onde nosso mestre de judô e atirador de elite favorito mata dezenas de pessoas para vingar a morte de seu cachorrinho por 4 filmes. Não é surpresa que eventualmente teríamos filmes sobre um herói cínico que impede um nada para vingar seu melhor amigo. Infelizmente, o mais recente filme de RLJ Muesli, fica muito aquém dos filmes de vingança com cachorros mais populares. Jake Rosser, Aaron Eckhart, policial do Departamento de Polícia de Los Angeles e ex-fuzileiro naval, patrulha as ruas com seu parceiro canino, Ace. Eles formam uma ótima dupla, a ponto de Jake contar incessantemente ao cão sobre sua experiência no Iraque, que lhe causou PTSD, mas mesmo assim ele continua empregado pela polícia, durante o seu dia a dia. Tudo muda quando sua unidade é chamada para perseguir um criminoso em Skid Row. Após um tiroteio, Ace é baleado. Em um acesso de fúria por paramédicos estarem socorrendo outros policiais feridos e pessoas inocentes, Jake ataca um paramédico. E, como vivemos em uma época em que todos fazem questão de usar seus celulares para filmar a polícia, e com razão, como mostram os noticiários, ele acaba se metendo em uma grande encrenca.
Em apuros com a cúpula da polícia de Los Angeles, Jake recebe ordens para tirar um tempo de folga, consultar um terapeuta e interagir com outras pessoas, o que o leva a começar a namorar sua vizinha Mia, Penelope Mitchell, além de voltar à ativa com um novo parceiro canino. Seu novo parceiro é Socks, um cão com dentes de titânio que precisa ser melhor treinado. Afinal, se um deus tem dentes de titânio, ou ele é um personagem de anime, ou algo está muito errado com ele. Ele treina sob a tutela de seu chefe de treinamento canino, Leland, Stephen Lang, e aos poucos desenvolve um vínculo com Socks. É claro que ele ainda está em uma missão solitária para se vingar de Ace. E é claro que seus chefes lhe dizem para parar de agir por conta própria. É claro que a pessoa que ele está perseguindo não é um membro qualquer de uma gangue, o que o leva a descobrir uma vasta conspiração envolvendo cães, drogas e corrupção tanto na cidade quanto internacionalmente. E durante os 1 hora e 39 minutos de duração de Musli, somos brindados com muita coisa. Musli parece o delírio febril de um telespectador da Fox News. Para começar, parece que todas as ruas de Los Angeles em Musli estão infestadas de moradores de rua. Eu sei que Los Angeles tem um problema com moradores de rua, mas, pelo amor de Deus, havia grafite na lateral de um prédio da polícia de Los Angeles com moradores de rua pendurados do lado de fora. Este filme foi claramente feito por alguém que lê as piores manchetes possíveis e as aplica à cidade inteira. Moradores de rua, presente. Cartéis, presente. Fentanil, presente. Envolvimento chinês, presente. Este filme não entretém, mas tenta usar propaganda para contar uma narrativa específica. Essas coisas acontecem? Claro. Acontecem dessa forma? Absolutamente não. Aaron Eckhart faz um trabalho decente ao tentar elevar Musli do status de filme B. Afinal, ele é o Harvey Dent e já teve inúmeros outros papéis excelentes, mas o roteiro de Musli obriga basicamente a passar o filme inteiro com raiva. Além disso, Musli não tinha certeza de que tipo de filme queria ser. Era sobre luto? Era sobre voltar à vida normal? Era um thriller de vingança? Era um filme de conspiração? Era o delírio febril de um direitista? Talvez tudo isso junto. Precisava escolher um tema e se manter fiel a ele para que o filme fosse coerente. Será que Musli foi tão ruim assim? Há algumas cenas divertidas com o cachorro, como a dos dentes de titânio do Socks, e Aaron Eckhart tem uma cena de ação que realmente combinaria com John Wick. Mas, no geral, Musli foi assolado por uma narrativa confusa e termina abruptamente, quando deveria ter pelo menos mais 5 ou 10 minutos de duração. Musli tinha potencial, mas precisava de um desenvolvimento melhor. Não é Turner e Osh. Mas também não é Cujo. Musli, de John Stallberg Jr., é uma história muito mais realista sobre um cão policial e seu parceiro humano. Durante uma ocorrência envolvendo um carro suspeito cheio de drogas ilegais, Jake, Aaron Eckhart e seu parceiro Ace são chamados ao local. Quando o carro-bomba explode, Ace avista o agressor e o persegue. Ao se aproximar, o bandido distrai Ace com uma ordem em alemão e o mata. Já sofrendo de PTSD após sua passagem pelo Afeganistão, Jake é afastado do trabalho para fazer a terapia necessária e treinar um novo parceiro. Dentre os disponíveis, ele escolhe um cachorro traumatizado, assim como ele, chamado Socks, que usa focinheira e provavelmente também sofre de PTSD, para ser seu novo parceiro. Fingindo seguir a reabilitação prescrita com o treinador de cães Leland, Stephen Lang, Jake começa a pedir favores e a investigar cenas de crime para descobrir quem matou Ace. Duas coisas em Musli diferenciam este filme dos típicos filmes policiais com cães farejadores. Não me interpretem mal. Este é um filme policial, um gênero que tem sido negligenciado há algum tempo. Primeiro, a história de um animal peludo é bem simples. Socks não é exatamente fofa, a opinião é subjetiva. Ela não tem vontade própria, causando travessuras na casa de Jake ou investigando uma cena de crime e encontrando evidências cruciais. Em Musli, provavelmente temos um retrato bastante preciso da relação entre policial e cão. Jake é o dono de Socks. Acompanhamos o processo de treinamento quando Jake é desafiado a disciplinar um Socks traumatizado.
Como diz Leland, eles se tornam viciados em seus donos. Se você os mantiver seguros, eles o manterão seguro. Também ficamos sabendo que os cães policiais são considerados policiais de fato no Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP. A morte de Ace é tratada como se ele fizesse parte da corporação. No entanto, nem todos os policiais levam a unidade canina a sério. O segundo elemento é a história de almas despedaçadas. Jake é um solitário, e Ace é seu único amigo. A perda de Ace começa a se misturar com as lembranças de seu tempo no Oriente Médio como soldado. Jake precisa encontrar cura, e sua vizinha Mia, Penelope Mitchell, está lá para ajudá-lo, mantendo-o ancorado na realidade. Sox também está quebrada, pois logo descobrimos que ela estava infiltrada no esquema de tráfico de drogas. Agora, Jake precisa encontrar uma maneira de ler Sox para descobrir não apenas quem matou Ace, mas também usar suas habilidades policiais para expor uma conspiração ainda maior. Musli encontrou uma maneira de trazer de volta a história policial, da qual Hollywood tem se afastado nos últimos anos. Jake marca o retorno do policial herói que se preocupa com a justiça e os inocentes, mesmo que isso signifique arriscar seu emprego e reputação. Em última análise, é uma abordagem nova e realista da história do policial problemático e seu cachorro. O filme original Musli, de 2023, não impressionou muito a crítica, mas teve uma recepção um pouco melhor do público. Ou pelo menos é o que sugere o Popcormeter na página do Rotten Tomatoes, o que explica a sequência, Musli, City of Wolves. Jacob Michael King, Caviar, 2023, retornou para escrever o roteiro, e John Stallberg Jr., Bad Hombres, 2023, Land of Bad, 2024, voltou como diretor. Aaron Eckhart, Obrigado por Fumar, 2005, Batman, O Cavaleiro das Trevas, 2008, reprisa seu papel como policial durão Jake Rosser. Mas Penelope Mitchell cedeu o papel para Tanya Van Graan, Tropas Estelares 3, Marauder, 2008, Tremors, Um Dia Frio no Inferno, 2018, que interpretará sua esposa, Mia. Infelizmente, o cão de Musli, Sox, também acaba nas mãos do cartel de drogas, que busca vingança contra Rosser por ter atrapalhado suas operações. Eles tentam várias vezes chantageá-lo, difamá-lo na mídia usando suas conexões e persegui-lo diretamente com agentes como o policial corrupto B. Ekman, Carl Tanya, Dre 2012, A Torre Negra 2017. Além disso, você precisa lidar com seu próprio transtorno de estresse pós-traumático, seus problemas conjugais e treinar Argus, o sucessor de Sophis. Ou a gangue finalmente conseguirá fazer você ceder, ou seu próprio estresse mental fará o trabalho por eles. O filme estreou nos cinemas em 14 de novembro de 2025, pela RLJ Filmes, e tinha como objetivo ser um filme de ação à moda antiga, no mesmo estilo de seu antecessor. É uma aventura eletrizante de 90 minutos com muita ação e tiroteios. Embora temperada com um toque de seriedade do ator, já que Eckhart tem talento de sobra para lidar com questões psicológicas como flashbacks do filme anterior, pesadelos sobre ser um marido inadequado e desabafos com seu cachorro no carro. Algo parecido com aqueles homens nas redes sociais, só que ele não está reclamando das apresentações do intervalo do Super Bowl. O problema do último filme é que ofereceu pouco aos espectadores além do cachorro e dos variados comandos em alemão que Rosser dava para ele. Se a intenção era retornar a filmes como A Rocha, 1995, ou A Outra Face, 1997, precisava de mais loucura. Mais explosões, atuações mais exageradas, frases mais memoráveis além de seu bismorte. Musli, Cidade dos Lobos tinha potencial para isso, mas acabou se repetindo. Sim, Musli Rosser lutava contra membros sem rosto do cartel com um filhote a tiracolo, então Musli, COW oferece Rosser lutando contra mais membros sem rosto do cartel, desta vez com um novo filhote. Só que agora a gangue mascarada força alguns policiais a fazerem o que eles mandam. Alguns relutam em fazê-lo, Nicole Fortune, série One Piece, Heart of the Hunter 2024, enquanto o outro, B. Ekman, poderia muito bem ser um membro do cartel, agindo como seu fantoche, raramente se opondo às mãos que o controlam. O aspecto do casamento na trama também não parece muito especial, embora alguns fãs de ação possam se sentir aliviados em ver um filme onde a esposa do herói permanece na história.
Desta vez, ela pode dar mais profundidade ao protagonista masculino, mantendo-o vivo em vez de ser reduzido a flashbacks melancólicos na cama. Mas se a intenção era dar mais autonomia à personagem de Van Graham, não terão essa sorte. Ela se preocupa com o marido, de tempos em tempos, chega a duvidar dele. E é só isso. O Roser Jacquard não é exatamente melhor. Ele tem mais tempo em tela e alguns momentos genuinamente incríveis, mas, como personagem, é um herói de ação bastante clichê. Caretas mal-humoradas, olhares atormentados, ocasionais pedidos de descanso. Ele é John McClane sem o charme, ou John Wick com menos armas e uma história de fundo mais sem graça. Isso não quer dizer que a atuação de Jacquard seja ruim, já que ele se sai bem com o que lhe é dado. É só que ele está entregando o sanduíche de pão dos protagonistas de ação. O que provavelmente significa que a melhor atuação vem de Argus, o cachorro. Até porque os espectadores adoram um filhote adorável, e ver um em perigo sempre os deixa na ponta da cadeira. Assim, Argus se mete em algumas aventuras ousadas, incluindo um pequeno arco narrativo onde ele ainda não concluiu seu treinamento de obediência. Não é muita coisa, mas se as pessoas querem ver mais cachorros atacando criminosos, então terão um pouco mais disso neste filme. Além disso, Musli, City of Wolves é, em última análise, um filme de ação bastante genérico e esquecível. A maioria das cenas de ação são competentes, ocasionalmente, impressionantes, mas não particularmente memoráveis. O elenco humano é entediante e o enredo permanece obsoleto. Não importa quantas observações aleatórias os figurantes façam, não seja tão incel, mas Argus é um bom rapaz. Uma pena que ele não tenha estado em um filme melhor, pois, na melhor das hipóteses, Musli, City of Wolves merece 2,5 de 5 estrelas. A premissa de Musli, de John Stolberg Jr., coescrito com Carlyle Elban, é muito mais intrigante do que o thriller de mistério e vingança que se torna. O policial do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jake Roser, um competente Aaron Eckhart, tem um vínculo inquebrável com seu cão policial, tagarelando sem parar e conversando com ele enquanto dirige pelas favelas até receber uma ocorrência. Em certo momento, Jake discorre sobre algumas regras gramaticais engraçadas e sem sentido, o que nos faz desejar que os cineastas tivessem tido a mesma abordagem reflexiva ao construir a história. Apesar disso, a missão os leva a uma cena perigosa onde um policial é baleado, e Jake e seu fiel cão perseguem o criminoso, acabando por entrar em um prédio abandonado. A situação continua a piorar, ninguém é preso e o cão de Jake morre inexplicavelmente em um caso que se revela relacionado ao fentanil. É uma sequência inegavelmente tensa, interpretada com competência por Aaron Eckhart, que expressa de forma sucinta seu afeto pelo cão e o descontrole mental que o assomete ao carregar o corpo, implorando aos paramédicos que se concentrem no animal em vez do policial ferido. Ele deixa sua raiva tomar conta, dando uma cabeçada em um dos paramédicos em resposta à sua recusa. Certamente, existe um drama envolvente a ser construído a partir do vínculo e da trágica perda entre um homem e seu cão policial. Infelizmente, os cineastas aqui não estão interessados nisso, deixando de lado a terapia necessária para Jake em favor de investigar quem é o responsável pelas drogas e outros acontecimentos suspeitos. Convenientemente, uma mulher atraente, Penelope Mitchell, também mora no mesmo prédio e está pronta para dar ouvidos ao policial traumatizado e ex-veterano de guerra. Toda essa dinâmica soa falsa, considerando que tudo que os cineastas querem é um drama policial genérico sobre a origem das drogas. O final, em particular, é hilário, considerando que tenta vender aos espectadores. O que se segue é Jake se infiltrando novamente na polícia, provando que está em pleno uso de suas faculdades mentais, reconectando-se com detetives amigas de longa data, Delissa Reynolds, e deixando de lado desavenças com outros policiais para investigar e fazer justiça. Em uma escolha narrativa infeliz, o elemento do luto é praticamente abandonado quando Jake acolhe e treina uma nova cadela chamada Sotis. Ela sofreu maus tratos e está sem dentes, com um deles substituído por Titânia, o que levanta questionamentos sobre a moralidade de transformar uma cadela tão traumatizada em policial. Juntos, eles saem às ruas interrogando informantes, incluindo um homem negro em uma cadeira de rodas motorizada. Para dizer o mínimo, quase todos os moradores são desleixados e vítimas de suas infelizes circunstâncias no que diz respeito à aparência. Há uma clara falta de higiene, dentes faltando,
vício em drogas, distúrbios mentais e muito mais. De forma constrangedora, os cineastas às vezes os tratam como objetos para serem observados com curiosidade mórbida, em vez de seres humanos verossímeis. É o conceito mais clichê de pobreza e moradores de rua que se poderia levar para a tela. De luta à terapia, passando por novos relacionamentos promissores, investigações e corrupção, esses elementos se mostram desconexos em música. É um filme com uma grave crise de identidade, que só se torna assistível e tolerável graças a um elenco sólido que se esforça ao máximo para encontrar algo que dê sustentação aos personagens. O conceito deprimente, porém fantástico, é desperdiçado para contar uma história genérica e rotineira. Coisas que eu gostei. Sou fã de Aaron Eckhart há anos e geralmente gosto de todos os seus filmes, então fiquei interessado em assistir a este. O filme é um estudo que mostra como tanto o personagem quanto o cachorro são silenciados por traumas passados. Eu também gosto muito de Stephen Lang como ator. Seus personagens sempre parecem ter uma longa história para contar sobre seu passado. O filme mostra um lado muito feio do que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente. As ruas estão cheias de moradores de rua em barracas, cercados por lixo e coisas ainda piores. A história se passa em Los Angeles, que, infelizmente, se transformou em um verdadeiro caos. A paleta de cores do filme é suja e decadente, representando perfeitamente o submundo imundo do qual o filme trata. Você vai aprender algumas palavras em alemão porque os policiais falam com seus parceiros caninos em alemão. Ouvi dizer que os pastores alemães estão entre os cães mais inteligentes. Há uma cena de suspense com algumas cenas de ação que utilizam ângulos de câmera muito interessantes. Muito bem feito. O final é realmente emocionante. Coisas que eu não gostei. O interesse amoroso é estranho. A mulher é enfermeira e carrega seus próprios problemas emocionais, então é bizarro que ela se interesse por um policial violento e infame que não demonstrou nenhuma afeição por ela quando se conheceram. Basicamente, ela se atira em cima dele, desaparece durante a maior parte da história e reaparece no final do filme sem quase nenhuma interação com o policial. O vilão final parecia um personagem de desenho animado. Dicas para os pais. Linguagem obscena, incluindo palavrões. Vemos prostitutas, pessoas com problemas mentais e drogados nas ruas. Uma explosão mata pessoas. Violência. Sangue. São utilizadas diversas armas. Uso de cigarros e álcool. Vemos pessoas sendo mortas de diversas maneiras. Temas: policiais, humanos e caninos. O melhor amigo do homem. Crime. Cura. Verdade. Teto. Fentanil e o cartel de drogas. Vingança. Pessoas feridas ferem pessoas. Frases engraçadas. Tem algo que você não está me contando. Jake para seu cachorro. Frases interessantes. Você perguntou se eu tenho problemas com raiva. Não tenho. Deixei a raiva me dominar há muito tempo. Jake Rossier, Aaron Eckhart. Faça o que as pessoas solitárias fazem. Adote um cachorro. Detetive Ramos, Delissa Reynolds. Seu cachorro ficará completamente viciado em você, então não abuse desse poder. Leland, Stephen Lang. Conexão humana. É crucial. Aldo Damon, Grangerines. Escrito e dirigido por John Stauberg Jr., com roteiro de Carlyle Euban. O policial Jake Rossier, da unidade canina do Departamento de Polícia de Los Angeles, acaba de testemunhar o chocante assassinato de seu parceiro dedicado por um misterioso agressor. Enquanto investiga a identidade do atirador, ele descobre uma vasta conspiração que domina a cidade. Estrelado por Aaron Eckhart, Stephen Lang, Nick Searcy, Penelope Mitchell, Diego Tinoco, Grangerines, Luiz Chaves e Delissa Reynolds. Primeiramente, ao assistir a um filme como música, é preciso ter expectativas razoáveis, pois se você busca uma obra-prima emocional ou um thriller revelador, provavelmente se decepcionará. No entanto, se você for em busca de ação, crime e suspense, misturados com uma homenagem ao melhor amigo do homem, então você vai gostar muito mais.
A história é basicamente o que você espera: um policial com problemas de controle da raiva que ama seu cachorro e não acredita em limites ou regras. Embora, enquanto em muitos filmes do gênero a morte de um cachorro sirva apenas como motivação para a violência, neste caso ela é, na verdade, uma parte importante da trama. Muitos elementos de Muesli são incrivelmente familiares, o estilo e o enredo não são particularmente originais, mas ainda assim há entretenimento a ser encontrado. No entanto, há algo na atmosfera que a impede de alcançar todo o seu potencial. Ela atinge notas intensamente sombrias sem a profundidade emocional necessária para sustentá-las. Parte disso, infelizmente, se deve ao fato de se levar muito a sério, sem se mover de uma forma que demonstre consciência dos seus estereótipos. Tem ares de filme estrelado por um ex-lutador, transmite aquela típica atmosfera de thriller repleto de ação. Embora Aaron Eckhart eleve o nível da atuação, mesmo que os diálogos sejam clichês, ele traz uma intensidade incrível. Ele sempre foi um ator confiável para transmitir fúria e energia implacável, e repete a dose em música. Quando seu relacionamento com os cães se desenvolve, ele revela uma bondade e paciência admiráveis. Delissa Reynolds não tem muito tempo em tela, mas, honestamente, merecia mais, pois a química conflituosa, porém amigável, que ela tem com Jake, personagem de Eckhart, é cativante. Além disso, é uma pena que Luís Chaves não tenha tido um papel mais profundo, a hoje, como personagem, certamente tinha muito a oferecer. Muesli é exatamente o que você esperaria de um filme sobre um policial linha dura com problemas de raiva que perde seu amado cachorro. Não há muitas surpresas reservadas, e o filme segue um clichê um pouco demais, mas se você é fã desse tipo de cinema, encontrará o suficiente para se entreter. Poderia ter mais camadas ou reviravoltas na trama, mas as atuações são decentes e o ritmo é bom, perfeito para uma noite tranquila. Muesli pretende ser o estudo de personagem de um homem ferido, tão afetado pelo trauma e pela raiva que esse se tornou um estado de espírito natural com o qual ele precisa conviver numa vida comum, mas claramente hesita ou tem medo de ser isso. Em vez disso, o roteirista Carlyle Elban abraça o artifício da história e a metáfora central como uma forma de inserir esse cara nos meandros de um mistério rotineiro e pouco interessante. A premissa é que Jake Rosser, Aaron Eckhart, é um policial designado para a unidade canina de uma delegacia de Los Angeles. A metáfora, claro, é um cachorro, bem, dois deles, tecnicamente. Um é morto em serviço durante a primeira sequência, o que significa que Jake, um veterano da marinha que viu o suficiente em combate para nunca mais falar sobre isso diretamente, precisa lidar com a perda de um animal de estimação, um parceiro e o único amigo que tinha nesta vida solitária na qual as circunstâncias e sua própria mentalidade o colocaram. Inicialmente, a premissa é envolvente, pois o diretor John Stallberg Jr. parece genuinamente interessado em mostrar como um homem assim lida com o luto ou, melhor dizendo, como não o lida. A atuação de Eckhart, com seu sutil equilíbrio entre melancolia e determinação em combatê-la a cada instante, contribui significativamente para o sucesso do papel. Jake não fala muito sobre si mesmo, seus sentimentos ou as experiências passadas que definiram sua atitude e maneira de ver o mundo aqui, mesmo quando seu comandante, interpretado por Nick Searcy, e uma junta de revisão do departamento obrigam a fazer terapia antes que ele possa voltar ao trabalho. Afinal, Jake agrediu um paramédico na frente de uma grande multidão com alguns celulares que estavam gravando, depois que o profissional de saúde se recusou a ajudar seu cachorro, baleado por um suspeito em fuga que havia armado uma carga de drogas para explodir. O homem provavelmente poderia dizer muito, mas Jake não diz. Isso diz tanto sobre ele quanto qualquer discurso, talvez até um pouco mais. Eckhart, assim como Elban Stallberg, entende isso, e o ator e os cineastas respeitam o personagem o suficiente para permitir que ele permaneça em silêncio. Isso significa, obviamente, que o filme precisa comunicar as coisas por ele. De certa forma, ele consegue, mas, por outro lado, desperdiça a possibilidade de que essa história seja realmente sobre Jake, sua dor e como ele aprende a enfrentá-la e a lidar com ela um pouco melhor do que antes. A primeira maneira envolve o novo parceiro canino de Jake, um cachorro que ele encontra assustado e com focinheira no canil onde os cães policiais são treinados para o serviço. Esse pobre cãozinho, chamado Sox, era anteriormente designado para uma unidade de narcóticos, mas algo terrível também aconteceu com ele.
Leland, Stefan Lang, o principal treinador de cães do departamento, não fala sobre isso diretamente, e não é como se Socks fosse revelar o que aconteceu. Os incisivos do cachorro foram substituídos por dentes de titânio, e o olhar assustado e derrotado no rosto de Socks, além da tendência do cachorro de rosnar para as pessoas, mais uma vez, dizem tudo o que precisa ser dito. Tudo isso faz sentido, ainda que um pouco óbvio demais, da mesma forma que as ocasionais tomadas de Stauberg do ponto de vista do cachorro nos lembram, de forma um tanto desajeitada, que existem dois personagens dignos de simpatia nesta história. Jake e Socks criam um laço durante o treinamento policial, enquanto o cachorro se esforça para seguir as ordens de seu novo parceiro, e no apartamento pouco mobiliado do policial, onde ele não precisa de muito além de relativo silêncio e café. Rapidamente, Jake inicia um romance com a vizinha Mia, Penelope Mitchell, que parece mais uma exigência para o rumo da história do que um relacionamento propriamente dito. A sensação mais perturbadora, no entanto, vem da trama complexa. Ela gira em torno de Jake procurando os responsáveis pelo assassinato de seu primeiro parceiro canino. Ele atira no verdadeiro assassino pela janela de um armazém, então o motivo não parece tão urgente. Isso significa investigar o comércio de uma nova marca de droga ilegal, levando Jake a interrogar várias pessoas, seguir pistas fornecidas pela prestativa detetive Ramos, Delissa Reynolds, investigar diversos locais onde a droga está sendo fabricada, ocasionalmente ter que lidar com vários capangas e repetir o processo várias vezes. Esta investigação não nos revela nada de diferente ou novo sobre Jake, seu luto ou seu crescente vínculo com seu novo cachorro. Aparentemente, porém, oferece a ele algo mais direto para fazer do que lidar com o luto, o trauma latente, toda aquela raiva mal reprimida que o impede de ser feliz, realizado ou mesmo normal em sua própria vida. É decepcionante, principalmente porque o filme tem potencial para explorar esse personagem atormentado e, por mais manipulador que possa parecer, como esse cachorro, também atormentado, poderia ajudá-lo a enxergar com mais clareza o que o aflige. No entanto, Musli não confia em uma premissa tão introspectiva e, por isso, desperdiça esse potencial com uma trama confusa que, no fim das contas, parece apenas uma tarefa rotineira e sem propósito. Outro exemplo de um filme que, de forma alguma, é revolucionário ou incrivelmente memorável, mas é muito superior ao que os críticos ativistas do Rotten Tomatoes querem fazer você acreditar. Com uma risível nota de 30% no Rotten Tomatoes, o motivo pelo qual este filme foi massacrado pelas avaliações negativas é porque ele tem algumas posições políticas ligeiramente à direita. Falarei mais sobre isso adiante. E conta com vozes conservadoras declaradas como a de Mickey Searcy. Eu tinha baixas expectativas para a música, já que ele nem sequer teve um lançamento amplo nos cinemas, mas consegui assisti-lo no cinema barato da minha cidade. Felizmente, minhas expectativas foram superadas, pois este filme tem muito a oferecer. Antes de explicar por que este filme vale a pena se você mantiver suas expectativas sob controle, começarei com os aspectos negativos. Como mencionei antes, nada no filme se destaca como excelente. Não há atuações dignas de Oscar, direção visionária ou diálogos no nível de Sorkin, Tarantino. A direção é um tanto insossa e eu não conseguiria cantarolar uma única nota da trilha sonora nem que me apontassem uma arma para a cabeça. O filme merece aplausos pelo que realiza, mas não ficará na sua memória por muito tempo depois dos créditos finais. Este é um daqueles filmes em que não há muitas cenas específicas que eu possa apontar como completamente realistas ou exageradas, mas, em vez disso, o filme se sustenta fazendo o mínimo necessário. Como comer fast food, o sabor é bom, mas não se trata de uma refeição gourmet que muda a vida. Uma reclamação específica foi o subplot romântico entre o protagonista Jake Rosser, Aaron Eckhart, e Mia, Penelope Mitchell, que pareceu forçado para cumprir um requisito de romance e não foi desenvolvido o suficiente. Havia também um personagem chamado Hernandes, Diego Tinoco, que odeia Rosser, mas muda completamente de ideia do nada, só porque o roteiro exige. O filme deveria ter terminado uma cena antes, já que a cena final, que se passa um ano depois, foi desnecessária e um pouco piegas. O filme é um mero preenchimento, mas certamente havia elementos admiráveis e respeitáveis. Apesar de nenhum aspecto da produção cinematográfica ter me impressionado,
O filme se destaca simplesmente por ser masculino, sem pedir desculpas e sem propaganda de extrema esquerda, abordando inclusive um problema que assola os Estados Unidos hoje sobre o qual ninguém em Hollywood se atreve a falar. A fronteira aberta dos Estados Unidos, um dos muitos e incontáveis fracassos do governo Biden, permitiu, entre outras coisas, a entrada de fentanil e outras drogas mortais. Elas vêm da China, são enviadas para o México e depois contrabandeadas para o norte, em direção aos Estados Unidos. Ao simplesmente constatar esses fatos, a esquerda o rotulará de racista ou algum outro insulto que perdeu todo o significado ao mencionar a China e o México. Um dos principais objetivos do filme é justamente apontar esses fatos, e só por isso já me faz parabenizar o co-roteirista Carlyle Eubann e o roteirista-diretor John Stallberg Jr. Mais filmes deveriam contar histórias sobre a destruição que as fronteiras abertas causam aos países por meio do tráfico de drogas, cartéis, exploração sexual, etc. Embora nenhuma das atuações vá ganhar um Oscar, Eckhart está sólido e fez um bom trabalho em seu papel. Ele conseguia expressar muitas emoções apenas com o olhar, sem precisar falar. Gostei da atmosfera crua na tela e da forma como os policiais interagiam, que parecia genuína e realista. A ação foi bem feita e apreciei que o filme não tenha se esquivado dos aspectos violentos que permeiam o submundo do tráfico de drogas. Apesar de não ser incrivelmente memorável e ter alguns problemas, este é um filme corajoso que não tem medo de se manifestar em defesa de uma das epidemias que assolam os Estados Unidos, causada pelo pior presidente da história americana e sua administração degenerada e incompetente. Isso levou alguns críticos a detonarem o filme, mas não se pode confiar nos puxa-sacos do Rotten Tomatoes. Se você mantiver suas expectativas sob controle, Musli pode te surpreender, como me surpreendeu.
It holds endless stories, old and entire.